raio e o θ como constante? Quer dizer Ou que, não? quer dizer que você está considerando XY como base. Tipo, Tá. volume é base vezes a altura. Tipo, de alguma forma você está enxergando que XY é a base e Z é a sua altura. É isso. Tô reescrevendo. Tá, vamos escrever aqui as equações então, né? A gente tinha Z igual Raiz de x quadrado mais raiz de x2 mais y2, ok. Aí a gente tem agora a equação da esfera, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a quanto mesmo? 16. Tá, 16. Aí vamos dar uma rodada nisso daqui. Deixa eu dar nome aos bois. Ele não está deixando eu entrar em configurações. Vamos ver aqui. Exibir plano. Quero exibir malha. Ele não está deixando eu dar nome aos eixos. Configurações. Eixo X. Vou colocar rótulo aqui. X. Eixo Y. Rótulo. Eixo Y. Eixo Z. Vou colocar como rótulo Z. Tá? Aí Nem aqui, sabia que dá. dá pra fazer. Aí aqui seria o desenho que a gente teria feito, né? Aí vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a interseção do cone com a esfera. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, vem interseção de duas superfícies, cliquei. Aí agora eu vou clicar no cone e vou clicar na esfera. Ih, não funcionou, calma aí. Cone. Às vezes ele não funciona direito. Em que altura que o cone intercepta a esfera é para z igual a 2 raiz de 2, né? Então vamos criar o plano z igual a 2 raiz de 2. Vai funcionar isso daqui. Z igual a 2 SQRT de 2. Você vê que esse plano passa certinho ali na interseção, né? É que às vezes esse comando superfície não funciona muito bem com duas superfícies genéricas. Ele funciona bem quando é tipo uma superfície e um plano. Então agora vai dar certo, ó. Eu vou colocar tipo cone. Tem que clicar nos dois. Ó. Apareceu ali uma curva, tá vendo? Agora eu vou desativar aqui o plano e vou lá. Aí o que eu vou fazer agora? Vou tirar a esfera. Vou tirar a esfera. O que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de ver... Deixa eu botar a esfera de novo. Se a gente olhar de cima, tudo que tá... Tipo, tudo que tá dentro dessa curva preta é onde a gente tá aplicando polares, né? Quando a gente fala que fez cilíndricas, tá? Agora, e se a gente quisesse, tipo, olhar de frente? Olha só o que a gente ia enxergar. Ia ser o sorvete, né, mesmo? Isso. Do plano Z e Y. Quando a gente olha de frente... Deixa eu ver até aqui. Pronto. Tá bem de frente. O que a gente ia ver, né? A gente ia ver
tipo um triângulo, né? E a parte de cima, o sorvete. Aí o que acontece? Se você fizer o que você estava querendo fazer, que é enxergar o z variando de 0 a 4, ou seja, deixa eu desabilitar a equação do cone aqui, vamos fazer a variação de z. Vou pegar aqui o comando, deixa eu ver, comando segmento. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar no ponto 0, 0 e colocar aqui no ponto z igual a 4. E vou mudar a cor desse segmento. Vou mudar a cor dele. Configurações, cor, vou colocar tipo azul. Tá? E vou mexer no outro segmento aqui, só para botar ele um pouco mais fino. Aí você vem em estilo, coloca aqui espessura de linha 2. Pronto. Aí tá, vamos voltar com as equações. Essa não. Cadê a do cone? Tá aqui. Aí, novamente, a gente vendo de frente. Tá vendo que ali o pontilhado, né? Ali apareceu o pontilhado. Deixa eu ver se eu consigo colocar contínuo. Isso daqui. Configurações. Estilo do traço. Deixa eu engrossar ele. Botar bem grosso aqui. Tá vendo que ele tá aparecendo ali, ó? Sim. Por trás. Pro Z, entre 0 e 4, você, da maneira como a gente tá olhando agora, perceba que a gente tá olhando como se a gente estivesse sobre o eixo X, né? A gente tá sobre o eixo X, olhando pro plano ZY. Correto? Então, uma vez que o Z varia de 0 a 4, o Y varia entre quem e quem? Entre funções de Z. Sim. Aí você vai ver o seguinte, para o Z entre 0 e 2 raiz de 2, que é onde a gente tem essa reta preta, né? Se a gente colocar o plano 2 raiz de 2, ó, ele está aqui. Tá vendo? Ou seja, para o Z entre 0 e 2 raiz de 2, percebe essas que... retas, né? Isso. Menos E quem Z, é Z. essa reta? Y igual a Z e X... Menos Z. Isso, vamos até escrever aqui a equação. Y igual a Z. Y igual a Z. Só que Y igual a Z dá um plano. Né? Só que a gente só quer a reta. Deixa eu excluir. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Se tem outro comando que eu posso usar. Isso aqui é apagar. Tá, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar ponto. A gente está interessado. Ele não está conseguindo enxergar, calma aí. Esse círculo aqui tem raio 2, raiz de 2, não é? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar o ponto. Eu quero pegar esse ponto daqui. Então eu vou... Que ponto o círculo é esse? tem... Ah, o círculo. Esse círculozinho preto. Então a gente tem... Deixa eu pensar qual é o ponto. A gente tem x igual a 0, né? Vou criar um ponto genérico aqui. X igual a 0. O y dele vai ser 2 raiz de 2. Então 2 SQ RT 2
E o Z também. Z vai ser 2SQRT2. Na parte Apareceu o de... ponto, ó. Tá vendo que apareceu o ponto ali, ó? Ó, ponto C. Sim, sim. Aí o que eu vou fazer? Tipo, eu desativo o cone, desativo a esfera. Aí eu venho aqui, eu ligo o ponto A no ponto C, ó. Segmento. Eu pego aqui o ponto A e ligo no ponto C. Da mesma maneira, eu posso pegar esse ponto C aqui, vou gerar um ponto D, só que Menos raiz de x. só que aí o y é negativo, né? Então aqui vai ter um menos e aqui eu vou chamar de ponto D. Pronto. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui no segmento, vou fazer segmento, aí vou ligar o D com esse cara. Pronto. Então, é o que você estava falando. Ó, vamos botar aqui de novo. Cone e esfera. A gente olhando dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, para o z entre 0 e 2 raiz de 2, né? O y vai variar na direção de y entre duas funções. Sim. Né? Quem vão Menos ser z elas? e z. Menos z e z, exatamente. Porque essa daqui, essa reta preta, que é a reta do ponto AC, é z igual a y. E do outro lado é z igual a menos y. Então, Sim. o y está variando entre menos z e z. Certo? Certo. Isso nessa região. Agora você pensa o seguinte. Você descreveu a variação de z e você descreveu a variação de y. Agora falta pensar na variação de x. Aí agora, o x vai variar na direção de x entre quem e quem? Perceba, aqui vamos olhar de frente. Mas a gente vai pegar tipo duas integrais triplas, né? Porque vai separar em duas regiões. Por isso que fica mais complicado dessa forma, mas nada te impede de pensar dessa maneira. Então a gente tinha o z entre 0 e 2 raiz de 2, o y variando na direção de y entre menos z e z, e o x. O x ele vai variar na direção de x, e para descrever a região que a gente quer, concorda que ele vai ter que furar o cone. O que ele vai ter que... O que ele vai ter que furar? Só o cone, né? Ele vai de 0 até o cone. Tira a esfera. A região que você estava descrevendo, que era de frente, ó. Aqui de frente, está formando esse triângulo aqui. Não é? O x desse cara, ele vai variar da onde? Ele vai variar daqui de trás até aqui na frente. Ou seja, ele vai, se você estivesse pegando só a parte aqui da frente do cone, ignorando o x negativo, você ia ter o quê? Você ia ter ele indo de... Vou até colocar aqui para ilustrar. A gente vai ter o ponto x igual a 0, o y igual a 0, e o z vai ser 2SQRT. 2. Aqui ele não aceita com letra maiúscula. S. Faltou o vírgula. 2. SQRT 2. Ué.
Ele não tá... Agora ele não tá aceitando o comando. Vê se naquele que já é pré-definido tem. Não tem, não? Eu Que ele já vou... mostra a raiz. Deixa eu... Eu acho que ele deu uma bugada aqui. Eu não quero 2, eu quero aqui 2. Aí eu vou acrescentar aqui. Raiz de 2. Vamos ver se apareceu. Ué. E aqui 0. Eu quero y igual a 0. Pronto. Cadê esse ponto? Ele tá ali, ó, na meiuca. Vamos apagar ali o cone para você ver. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ponto E. Uhum. Ele tá aqui. Agora vou fazer y igual a 0, z igual a 2 raiz de 2 e x igual a 2 raiz de 2. Então eu vou fazer 2 s qtr 2 escreve. Deixa eu fazer uma aposta aqui. O ponto 2sqtr 2, ou era para ser sqr. Ele não está aceitando o comando sqrt2, também não está aceitando. Tava aceitando antes, parou de aceitar, tudo bem. Raiz de 2. Ok. Aí, vírgula. Eu quero y igual a 0. E eu quero z igual a 2. Raiz de 2. Pronto. Então, que... Ele não apareceu aqui. Vou botar F. Ele não interpretou como ponto. Ele tá bugando. Mas não tem problema. Eu vou... Apaga. Apaga. Vai aparecer, pô. Vamos lá. 2 raiz de 2, vírgula, 0, vírgula, 2 raiz de 2. Pronto. Glória a Deus, apareceu. Então, o que a gente estava falando? A gente estava olhando assim de frente. Sim. E aí tinha essa equação e tinha essa equação. Aí o que a gente estava falando? Né? A gente já definiu a variação de z e a variação de y. Aí agora o que eu estou te falando é, se você olhar a variação de x, né? O que eu vou fazer? Como é que o x vai variar? O x vai variar de E para F, né? Não sei se ele pegou o ponto. Deixa eu ver se ele pegou o ponto. Pegou. Olha lá. O x varia na direção de x, tá vendo? O x... Só que aqui eu peguei o ponto 4 sem querer. Não é o ponto 4 que eu quero. Tem que ser o ponto 2 raiz de 2, né? Exatamente. Deixa eu apagar aqui. Apaga. Vamos de novo. Segmento. Ponto E. Até aqui. Pronto. O x varia na direção de x, né? Entre o plano
x igual a zero, né? Que é essa parede, é o zy, e o cone. Certo? Pera aí. Entre... Você não tá Não peguei. Por que até só... só até o cone? Porque não tem esfera ainda, pô. A esfera fica acima dessa... A esfera fica acima, ó. Vou botar a esfera. Não, sim. Não, não é da esfera não. Porque a gente tá fazendo primeiro a primeira integral, né? Isso. O que eu não entendi foi porque o x ele só vai variar do ponto... Ah, não, você pode pegar da parte de trás. O que eu tô falando é que você pode, tipo, descrever só a parte da frente, né? Ignorando Uhum. a parte x negativa e multiplicar por 2. Ah, sim, sim. Mas É. assim, se você quiser descrever, ótimo, você vai ter que isolar o x, né? A gente sabe que a equação do cone é a raiz de x2 mais X, y2. Aí, se sim. você isolar o x, né? Você vai Aí vai ser ter. Z2 menos Você vai Y2 ter uma raiz. raiz negativa e uma raiz positiva. Ou seja, ele vai estar entre essa parte de trás negativa e essa parte da frente positiva. Sim. Sim. Aí agora, depois, né? Aí depois, o que a gente vai ter que fazer? Aí agora a gente vai ter que fazer o seguinte, de novo, olhando de frente. Pronto. Olhando de... É difícil acertar. Nossa, vai ser uma bagunça essa integral. Mas assim, você está pegando o feeling da coisa. Aí o que acontece? Agora, concorda que o z ele vai variar de 2 raiz de 2 até 4, né? Sim. O Z, sim. Aí, se o z variar de 2 raiz de 2 até 4, o y vai variar na direção de y entre quem e quem? Entre Vai sumir o essas. cone e vai ter uma Sim, vai curva, ficar né? essa curva. Vai ter uma Essas curva, curvas. essa curva que liga D com B e essa curva que liga B com C, que é um pedaço de círculo, né? Se a gente projetasse essa esfera no plano ZY, né? Vamos fazer isso, ó, vamos fazer x igual a zero. Show. Aí agora eu venho aqui, uso aquele comando de interseção, aí vou pegar esse plano com essa esfera. Pronto, deu aquela curva ali. Aham. Aí eu venho, vou desativar aqui ela. Não, isso aqui deixa. Pronto. Ou seja, no plano Z, Y, eu tenho um círculo, né? Tô vendo um círculo. Uhum. E aí, o que acontece? Eu vou ter pro Z entre 2 raiz de 2 e 4, eu vou ter o Y variando na direção de Y entre a curva DB e a curva BC. E a gente consegue descobrir quem é isso, né? Basta fazer x igual a zero na equação da circunferência e isolar o y depois. Certo? Sim. E aí Vai você... ser a equação do círculo, no caso, não vai não? Sim, vai ser a equação de um círculo. Vai ser Que é z2 mais y2 igual a 16. igual a 16. É, Então, vai ser. o y vai estar entre a raiz de 16 menos z ao quadrado, né? Menos essa raiz. E a Calma raiz... aí, segundo. Escreve aí, Vai. para tu não se confundir. Agora a gente está descrevendo a região de cima. Abre. O z vai estar entre 2 raiz de 2 e 4. Essa equação, vou até fazer o esboço aqui. É só você pegar a Sim. equação da esfera e trocar x por zero, pô. É, vai ser tipo x quadrado mais y. Não, vai Nossa, Deus, ser y quanto isso. ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16. Então, aí aqui a gente vai pegar o x como zero.
Então, aí vai sobrar, Aí vai ser isso, exatamente. vai sobrar Aí eu vou isolar depois o. o y. A gente, o y vai ficar 16 menos z ao quadrado raiz. Isso, mais e menos. Isso. É, Aí é o que eu te calma aí. aí é o que eu te falei. O z vai variar entre 2 raiz de 2 e 4 e o y vai variar na direção de y entre menos a raiz de 16 menos z ao quadrado e a raiz de 16 menos z ao quadrado. Mas, escrevendo isso, eu boto tipo, projetando. Não escreve nada, tipo, se você está visualizando. Você está projetando, Como base Z e Y, né? você Na tá base Z e Y. você está enxergando o seu volume projetado no plano ZY, O volume. que dá a casquinha de sorvete. Seria como se fosse na base ou no plano? No plano. No plano No ZY, pô, plano tá vendo? Z e Y. Sim. Você estaria vendo Aí o. esse pedaço aqui de curva, né, DB e BC, e você estaria vendo a reta AC e AD. Uhum. Agora a gente está descrevendo a parte EB, a gente está descrevendo tudo que está acima da reta DC, ou seja, tudo que está acima do plano z igual a 2 raiz de 2. A gente está descrevendo isso agora. E você vê... Cadê a equação? Você vê que tudo que está aqui, ó, se você olhar por cima, o que vai acontecer? Ó, tem aqui o plano. Vamos desabilitar o cone. Vamos olhar de frente. Agora, o que a gente vai ter, né? A gente estava falando. Já pegou... Um segundo, o Y seria isso, né? Aqui. O quê? Dá pra ver? O Y E ia variar assim. Z só faltou o 16 quadrado menos. aí. Ah, então contou aqui. Ah, tá. Agora eu vi que tá o quadrado. Tá. É isso. Só que ali você botou 16, não botou... Isso, exatamente isso. E agora o que falta? Falta descobrir O X. o x, onde é que o x varia. Aí você vai perceber o seguinte, né? O x ele vai variar na direção de x, é a mesma coisa. Só que agora você está acima desse círculo preto, não é? Sim. E acima desse círculo preto só tem a equação da esfera. O cone ele fica para fora disso, né? Então o x vai variar na direção de x entre a parte de trás da esfera e a parte da frente da esfera. Você não tem a equação da esfera? x2 mais y2 mais z2 igual a 16? Você vai isolar Sim. o x. Ou seja, você vai ter que o x ele varia entre menos a raiz de 16 menos y2 menos z2 e a raiz de 16 menos y2 menos z2. Uhum. Assim, né? Deixa eu ver. Eita. Cadê? Aqui. Cadê isso? Aí eu vou aqui. Isso, né? Tá vendo aqui? Uhum. Botar Mais ou menos. Isso, exatamente. Só que ali é menos y2 menos z2. Faltou o menos do z2. Mas assim, então. você percebe que você conseguiu descrever a região de outra forma. Agora, essa forma que você construiu é viável para terminar a conta? Não. Não. Não sei calcular essa integral. Mas assim, agora você pelo menos conseguiu visualizar.
Pera aí, eu só vou tirar até um print Tem. dessa direção pra eu lembrar. Ah, tá. Tudo isso daqui que eu fiz, eu tenho como compartilhar com você, pô. Eu tenho como mandar o link É? e eu tô gravando esse pedacinho que eu tô te explicando para poder te enviar o vídeo depois. Ah, show. Que aí toda essa discussão que a gente fez ficou gravado. Só essa Entendi. do GeoGebra. Aham, beleza. Mas aí você conseguiu entender. Agora é aquele negócio. Por isso que vale muito mais a pena você olhar essa bodega de cima, né? É, Aí quando que você fica vê só a de espera cima, de. quando você olha Fica o de sim. cima no plano XY, você tá vendo essa linha preta, né? Que é um É só o círculo. círculo. Aí você vai ter o raio de 0 até 2 raiz de 2, né? Que é o tamanho BC. O θ vai ser de 0 a 2π. E o Z, ele vai variar na direção de Z. Aí você... Vamos ver se eu consigo gerar essa bodega aqui. Essa curva preta, ela é quem? Eu quero achar a curva preta aqui. Cadê a equação dela? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio bonito. Cadê a equação dela? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. É que eu tô aprendendo a mexer no GeoGebra agora, enquanto eu falo com você. Porque, tipo, alguns comandos eu acho que são intuitivos. A minha ideia é tentar projetar esse círculo preto no plano XY para a gente ver as coisas acontecendo. Então, calma aí. Deixa eu pensar. Primeiro, vamos tirar o que está E poluindo. O que eu quero eu fazer projetar tipo círculo, assim. tipo, Não daria pra simplesmente pegar, fazer a equação do círculo? Pegar tipo. dá, só que eu tenho que fazer. Só que se eu jogar a equação do círculo solta, ele não vai desenhar um círculo, ele vai desenhar um cilindro. É Mas aí verdade. eu posso fazer a interseção do cilindro com o plano XY e vai gerar do mesmo jeito. Só que eu queria ver se tinha uma maneira mais rápida de fazer isso. É porque eu estou olhando aqui nos comandos, tem o comando aqui esfera, mas eu não sei se tem o comando círculo. Deixa eu ver. Retas e polígonos. Esfera, não, ele só fala esfera, centro e ponto. Esfera, cone, cilindro, círculo. Ah, tem um comando aqui, ó, círculo, centro e raio. Vamos ver se funciona. Calma aí. Primeiro eu vou... Vamos ver se funciona. Eu tô aprendendo agora, vocês puderem. Cadê que eu tava olhando? Círculo, centro e raio. Então vamos colocar aqui o centro. O centro é esse ponto. E o raio é... Ah, o ruim é que eu não tenho o ponto 2 raiz de 2 para clicar. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar o ponto 2 raiz de 2 em cima do eixo Y. Para a gente conseguir fazer isso. Vamos ver se funciona. Então eu vou criar o ponto... O x vai ser 0, né? O y vai ser 2. Vou ativar isso aqui. Raiz de 2. Show. E o z vai ser 0. Z vai ser 0. A vírgula ficou dentro. 0. Pronto. Apareceu o ponto G. Agora vamos ver se eu consigo fazer essa bodega. Eu quero gerar um círculo de centro em A e o raio vai até o G. Ah, ele pediu o raio. Então vou colocar aqui 2 raiz de 2. Ok.
Ah, só que ele fez na direção... Ele fez na outra direção, ele não fez na direção que eu queria. Eu queria que ele fizesse na direção de G. Ah, é porque ele é perpendicular à direção que eu coloco, então eu não precisava do ponto G. Tipo, lembra que eu estendi do ponto A até o ponto G? Aí ele fez no plano perpendicular ao segmento AG. Então vamos apagar essa bodega. Apaga. Vamos tentar de novo. Tô aprendendo na tentativa e erro. Cadê o comando? Não dá pra pegar simplesmente o Vamos ver. ponto de Ó, cima do Z? A. Mais ele fala centro, raio mais direção. Ou ele fala, círculo definido por 3. Tem um aqui, círculo definido por 3 pontos. Tem um aqui que é círculo definido por 3 pontos. Matheus, não daria pra pegar, tipo, o segundo ponto no eixo Y, O E. no eixo Z, quer dizer, o E, e projetar direto? Que aí vai ficar na perpendicular e vai em direção ao ponto E. Eu queria fazer isso, só que quando eu cliquei, círculo e raio, ó, vou clicar E. Aí ele já pediu direto. Vou botar aqui 2 raízes de 2, ver se funciona. Agora ele gerou em cima. Olha Que doido. muito doido. Eu vou clicar aqui no ponto A. E agora no ponto E. Vamos ver se aparece. 2 raiz de 2. Apareceu. Foi. Show. Então, glória a Deus. Vamos olhar de cima. Então, de fato, quando a gente olha, a gente tem o quê? A gente tem a equação da nossa esfera. A gente tem a equação do nosso cone. E aí, quando a gente olha de cima, a gente vê que, de fato, a linha preta coincide com pontilhada. Aí a gente desativa isso daqui. Então, a gente está vendo isso. Aí, o que acontece? Todo ponto que está aqui dentro, vamos pegar, por exemplo, vamos vir aqui em ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ponto 1, 1. O ponto 1, 1 está dentro da região que a gente está olhando, né? Sim. Aí vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro ponto aqui, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. O que a gente... Vou pegar, por exemplo, outro ponto aqui, vou definir alguns pontos. Matheus, eu vi aqui o horário e se você quiser pode parar, tá? Não tem problema. Tranquilo. O que eu tô querendo fazer é o seguinte, tipo... vamos pegar aqui... Vamos ver que comando que tem aqui. Segmento, reta perpendicular. Então vou pegar aqui... Peguei uma reta perpendicular. Que passa por aquele ponto ali, ó. Tá vendo? Sim. Agora eu vou pegar uma reta perpendicular também que passa por H. Então vamos vir aqui no comando reta perpendicular. Aí eu clico primeiro no ponto e depois no plano onde essa reta é perpendicular, que é o plano XY. Aí agora vamos ativar lá as equações. Olha aí. Olha que maneiro. Aqui você consegue ver que de fato, ó, aqueles pontos, o que eles fazem? Eles sobem e eles sobem. Olha só que legal. Alguns pontos, ó, percebe que quando eu vou virando, olha lá o que está acontecendo.
Por exemplo, o ponto L e o ponto H, ambos, tá vendo? Aqui a gente consegue ver direitinho a variação de Z, ó. Ele sobe, intercepta primeiro a superfície do cone, né? Se a gente desativar aqui a esfera, ó. A gente vê que ele sobe, pega o cone, Uhum. e aí ele continua subindo, aí a gente vira aqui de cima, ativa a equação da esfera. Então, onde é que ele toca a esfera? Ó, se a gente ver aqui em ponto, ó, a gente consegue até achar, ó, é esse ponto aqui. O ponto H ele sobe e intercepta a esfera nesse ponto aqui, que é o ponto M. Uhum. E ao mesmo tempo, antes dele passar por ali, ele intercepta o cone. Onde? Vamos descobrir agora. Vamos desativar aqui a equação da esfera. E vamos descobrir aquele ponto ali, ó. Ponto. Ó, peguei. Ele fura o cone primeiro. Aqui não tem como, né? Aqui a gente realmente está vendo acontecer, né? O ponto não seria. Ah, tá, sim, Você sim. tá vendo? Ah, tá. O ponto. Lembra que eu te falei? A gente faz coordenadas polares na base. Então, onde é que a gente está Uhum. fazendo coordenadas? O que eu estava falando para você? Vamos desativar aqui o cone. A gente vem e olha por cima. A gente está fazendo coordenadas polares aqui dentro. Sim. E aí, por exemplo, eu peguei o ponto H, peguei o ponto L, peguei o ponto K. Quando você faz coordenadas polares, você pintou essa região inteira, concorda? Sim. E aí, para um ponto genérico que está nessa região, ele só pode variar na direção que falta, que é a Z. Se ele variar na direção de Z, ele varia entre quem e quem. E aí a gente vira o desenho e vê que, de fato, ele varia entre o cone. Primeiro ele fura o cone e depois ele fura a esfera. E sai no ponto M. Por isso que o Z, nesse caso, ele varia entre funções. Ele não varia entre extremos fixos, ele não varia entre números. Que era o que você Sim. começou fazendo, entendeu? Uhum. Ele... Que aí é aquele negócio, se você quisesse enxergar Z variando entre coisas fixas, aí era aquele jogo que eu te falei, ia ter que No quebrar... eixo X. Sim. Você ia ter que falar, para o Z, entre 0 e 2 raiz de 2, o Y varia na direção Poderia. de Y entre menos Z e Z, e o X varia na Sim. direção de X entre a parte negativa da esfera e a parte positiva da esfera. Aí para o Z, entre 2 raiz de 2 e 4, o Y varia na direção de Y entre a curva que aparece aqui e a outra curva que aparece aqui. Sim. E o Poderia ser tanto no YZ como quanto no XZ. exatamente. Você entendeu direitinho, ó. A gente pode olhar assim, Uhum. ó. Percebe que é o mesmo perfil, né? Só Sim. que Daria basicamente a mesma. As contas parecidas, só ia mudar de. Em vez de ser Y ia ser X, ou em vez de ser X ia ser Y. na verdade aqui, do jeito que eu coloquei, a gente deveria olhar para cá, né? Que é o X para a direita e o Z para cima. Uhum. Ó, pronto. Caiu na mesma coisa. Show? Deu para entender? Sim. É... Ficou. Então, Aqui, dessa, olhando nessa, eu tô vendo esse triângulo, né? Como se fosse um triângulo como base. Esse sorvete, quer dizer. você definiu que a sua base está no ZX e aí a sua altura passa a ser o Y. É a altura que vai variar entre Vai variar em essas certos momentos. funções. Você vê que em certos momentos vai variar entre a parte de trás do cone e a parte da frente do cone. E para uma determinada altura vai variar entre a parte de trás da esfera e a parte da frente da esfera. Sim, Né? entendi. É isso. Essa reta que você fez aí ficou bem no ponto M, ficou bem fácil de perceber. Você vê, ó, Bem ó mais lá. fácil. A projeção do M, a gente desativa aqui e desativa aqui. A projeção
do ponto M é justamente o H, ó. Olha lá Uhum. o H, só tá aparecendo o H agora. Percebe que o M sumiu? A gente só consegue ver a letra M quando eu tô assim. Se eu virar, ó, aparece o H. Sim. Muito maneiro, né? Claro que isso aqui tá longe O de, H de... seria a das coordenadas polares? O H é um ponto. Cilíndricas. Tipo, isso é a maneira como você enxerga coordenadas cilíndricas. Primeiro você descreveu a região no plano XY usando coordenadas polares. E aí, para todo ponto que está nessa região, esse ponto sobe, ou seja, ele varia na direção de Z entre o cone, porque ele quando sobe, ele vai subindo e corta o cone, e continua subindo até furar a esfera no ponto M. Uhum. Por isso que, para a maneira como você descreveu a base, né, você está enxergando a sua base como o plano XY. Uma vez que eu descrevi a base, a altura varia na direção da altura entre quem e quem. Entre essas duas funções. Da Entre o outra... cone e a esfera. entre o cone e a esfera. Da outra forma, como a gente estava vendo, ó, que você tinha sugerido, aí a gente está vendo o quê? A gente está olhando para o ZY como base, e aí a gente descreve a região que a gente está vendo no ZY, e a altura passa a ser o X. Sim. Que aí vão, no caso vão ser duas integrais. É, A de 0 a 2 raiz de 2 e de 2 raiz de 2 a 4. isso. E Com mudando, né? Z. De zero até 2 raiz de 2 varia entre aquelas duas retas. E de Uhum. 2 raiz de 2 até 4 varia entre aquelas duas curvas. Sim. É isso. Entendi. Show. Eu vou parar a gravação aqui